Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. Eu quero já lembrar você que dia 29 de janeiro nós retornaremos com o nosso Lidere Celebração. Vai ser algo fantástico, imperdível, você é o nosso convidado, tá bom? Convida geral aí, a célula, todo mundo, para estar com a gente dia 29 às 19h30 no retorno do nosso Lidere Celebração. Bom, nosso estudo da célula vai falar sobre os milagres na vida de Naamã, baseado no segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15, e também um texto do Novo Testamento, Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Falando sobre o livro de 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos a história de Naamã. Naamã, um comandante do exército da Síria, respeitado por suas conquistas militares, um homem de prestígio, um líder acostumado a dar ordens e não receber ordens. Então, ele, por ser uma pessoa de prestígio, havia um certo orgulho, havia algumas coisas dentro do coração dele que Deus estava prestes a trabalhar, usando então um toque de Deus, a cura da lepra dele, para trabalhar no coração dele. E a lepra era uma doença considerada incurável na época. Então imagina só um comandante todo forte, todo ali preparado para a guerra, mas por baixo daquela armadura, daquela roupa de comandante, um corpo fragilizado, doente, prestes a morrer. Imagina só que drama que Naamã vivia. Na casa de Naamã existia uma jovenzinha israelita, escrava, que quando ouviu essa conversa da doença da lepra, ela falou sobre Eliseu. Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, né? Ele alcançaria a cura. Então, começa toda uma história espetacular, né? E aí a gente começa a ver Eliseu falando com Naamã, desde a relutância inicial de Naamã, lá no verso 11, em seguir as instruções simples de Eliseu, porque ele esperava algo à sua altura, né? Ele queria que as coisas fossem do jeito dele, mas aí Eliseu falou do jeito de Deus, para que ele se submetesse e recebesse a cura. E fala que ele deveria obedecer, então, né? Ou seja, que ele deveria mergulhar sete vezes no Rio Jordão, coisa que ele ficou doido da vida, né? Falou, como assim eu vou mergulhar no Rio Jordão? Aqui onde eu moro existem rios melhores, né? E aí começa toda essa história que culmina no reconhecimento de Naamã de que não existe outro Deus em toda a terra. Que história maravilhosa, né? E para nós refletirmos sobre esse pequeno resumo que eu fiz da história, a primeira questão é sobre os erros que Naamã cometeu. O verso 11 vai falar que Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, ele queria que fosse do jeito dele, que o profeta fosse até ele, pusesse as mãos, orasse e acontecesse a cura. E isso nos ensina que existe um caminho para alcançarmos a bênção de Deus. Deus trabalha o nosso coração, tirando o orgulho, trabalhando engrenagens íntimas dentro do nosso coração, para que tenhamos condições de entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, Deus muitas vezes opera de maneiras que desafiam as nossas expectativas e o nosso orgulho, como fez ali com Naamã. Naamã esperava um processo de cura espetacular, né, que condizia à sua posição e ao seu status. E esse episódio que nós estamos aqui em tela falando, na célula aqui agora, ilustra um princípio fundamental que é amplamente refletido nos ensinamentos de Cristo em toda a caminhada espiritual que eu e você trilhamos. Fala sobre a fé verdadeira e transformadora, que muitas vezes se manifesta em atos de reconhecimento, arrependimento e obediência. Naamã teve que passar por esse processo. Naamã teve o seu coração confrontado entre ele mesmo. Ele teve que se examinar a si mesmo e vencer o orgulho, deixar de lado, abrir mão da sua posição para se submeter
a Deus, ele teve que abrir mão das suas expectativas, das suas ideias para se submeter a Deus. Então, pensando nisso, Naamã tinha suas próprias ideias sobre como a cura deveria acontecer, como nós lemos no verso 11, o que quase o impediu de receber ali as bênçãos de Deus. Sua opinião: que áreas da vida temos permitido que as nossas expectativas se tornem empecilho para ver as bênçãos de Deus? Conversa aí com a célula, que eu sei que tem muitas áreas aí que a gente vai nós teremos áreas até iguais a do nosso amigo ou amiga, do nosso irmão ou irmã do lado aí. Você vai se surpreender, vai ser muito, muito legal você partir dessa discussão. Ponto 2 está baseado no verso 15. O verso 15 diz assim: voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ou seja, Naamã se submeteu, foi lá, mergulhou 7 vezes no Jordão, recebeu a cura, e tudo isso vencendo o orgulho, tudo isso permitindo que Deus trabalhasse no seu coração. Ele então reconhece, ele tem o ato principal da sua vida, reconhecer que não há outro Deus, né? Então, o segundo ponto fala sobre esse reconhecimento. Um coração transformado, reconhecendo abertamente que não há outro Deus. Então, compartilhe aí com a célula. Em que momentos da sua vida você experimentou um reconhecimento semelhante? Como é que foi a sua experiência de conversão? Quando você reconheceu que esse Deus é o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E uma segunda pergunta: como as expectativas difíceis podem alterar a nossa compreensão de quem é Deus? É verdade que quando nós passamos por lutas, dificuldades, nos tornamos mais sensíveis para ouvir a Deus. E nos tornamos mais fortes quando nos submetemos a Deus para vencermos o orgulho, para deixarmos de lado aquilo que a gente pensa, para colocar em prática aquilo que Deus está dizendo ao nosso coração. E um terceiro e último ponto para você refletir com a sua célula: não coloque o cerne da sua vida nas coisas da terra. E aí o reverendo Osni Ferreira usa Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, que é a parábola do jovem rico. Observamos um tema comum sobre o desafio de não colocarmos o cerne da nossa vida nas coisas da terra. Naamã, inicialmente, colocou sua confiança nas posições de poder que ele tinha, na sua riqueza, na sua posição como líder, mas ele depois aceitou e se submeteu à vontade de Deus, diferentemente do jovem rico, que ele acreditava que a obediência aos mandamentos e a sua riqueza terrena eram suficientes para garantir a vida eterna. O jovem rico, ele acreditava que a sua obediência aos mandamentos e a sua riqueza terrena eram suficientes para ter a vida eterna, para alcançar algo ali no mundo espiritual. E Cristo falou: olha, então só falta uma coisa para você: vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. E como ele tinha muita coisa, o coração dele não estava, de fato, nas coisas eternas, estavam nas coisas terrenas. Então ele vai embora triste, diferentemente de Naamã. Então, o reverendo usa esse outro texto para fazer essa comparação. Pensando nisso, como a história de Naamã nos ensina sobre a importância do desapego das próprias ideias e expectativas para seguir as instruções de Deus? Uma boa pergunta para uma nova discussão aí nesse terceiro ponto. E a segunda pergunta: de que maneira isso se assemelha ao desafio enfrentado pelo jovem rico em desapegar-se de suas riquezas para seguir a Cristo? Será que nós não estamos confiando muito nas coisas aqui, nas coisas terrenas, ao invés de confiarmos mais em Deus? Então, concluindo o nosso estudo, a gente percebe que nós fomos expostos aqui a verdades profundas sobre a salvação, sobre esse processo que passamos, né, dessa experiência que nos conduz à eternidade, né? O reverendo Osni cita Romanos 3,23, que diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos precisam ter uma experiência verdadeira e genuína e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E também Atos 4,12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Naamã, ele tinha muitos deuses que o cercavam, mas ele teve uma experiência genuína com Deus único. Ele reconheceu
que realmente o Deus de Israel era o único Deus. E Jesus, então, nos dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O jovem rico teve a sua experiência, mas ele foi reprovado porque ele confiava mais nas coisas aqui da terra. Imagina só se Naamã tivesse rejeitado o conselho, o comentário da jovenzinha e também da orientação de Eliseu, com certeza ele morreria sem conhecer o Deus verdadeiro. Que história maravilhosa, né? Que história empolgante. Que você seja abençoado através dessa história, que muitas pessoas possam ser abençoadas. Deus te abençoe, que a sua célula seja fantástica. Não se esqueça, dia 29 de janeiro, retornaremos com o nosso Lidere Celebração e você está convocado a estar conosco. Convida a galera em geral aí para estar com a gente, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo estudo.